Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é César Lousada e este é o canal Direito Marítimo na Prática. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre qual a taxa que eu devo utilizar do dólar para pagamento das despesas de frete, demurrage ou detention. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter tido esse tipo de problema. Chegaram no armador, foram solicitar a taxa do dólar para efetuar o pagamento e se assustaram com o valor que estava sendo proposto pelo armador ou pelo agente de cargas. Pois bem, antes de falar sobre a norma que regula a taxa do dólar aplicável a esse tipo de situação, eu queria primeiro dizer que na resolução normativa número 18 de 2017 da ANTAQ, inicialmente, lá no artigo 4º e no artigo 5º, existem duas regras muito importantes que devem ser levadas em consideração. No artigo 4º, lá fica mencionado que os transportadores marítimos e os agentes intermediários devem prestar informações corretas, claras e ostensivas sobre todas as taxas que por eles são praticadas. E no artigo 5º, fala o seguinte: os transportadores marítimos e os agentes intermediários devem abster-se de práticas lesivas, tá? Ou de qualquer forma manifestadas que aumentem arbitrariamente os lucros ou que de uma certa forma faça com que aquele armador ou aquele agente marítimo exerça sua posição dominante. Ou seja, logo de cara, a resolução normativa, ela diz para nós que os agentes e os armadores, eles não devem exercer sua posição dominante de forma que esta posição venha prejudicar o pagamento, as despesas ou incidir custos desnecessários para aqueles usuários. Pois bem, então a gente passa agora para o artigo propriamente dito da resolução normativa que trata da questão do spread cambial, que é o maior problema que vocês vão encontrar quando forem pagar um frete ou uma detention ou uma demurrage. Então, o que é o spread cambial? Então, o que acontece? Geralmente, você solicita para o armador qual o valor você deve pagar para a conversão do dólar, que é manifestado no conhecimento de embarque ou nas taxas locais. E quando você solicita essa informação, geralmente o armador ele tem a sua própria cotação. Aí você me pergunta, poxa vida, como assim sua própria cotação? Existe a cotação PETAX do Banco Central e a cotação que é fornecida pelos armadores. E aí que está geralmente o grande problema. Por quê? Porque, por costume, os armadores e os agentes de carga costumam colocar sobre o valor divulgado da PETAX na taxa do pagamento um spread, que é uma variação, um valor maior para que eles possam se proteger das variações cambiais. Este, pelo menos, é o argumento. Pois bem, agora a gente passa para a lei, que é o artigo 27, inciso 1º. Ele fala assim, ó: na navegação de longo curso, quando o frete estiver expresso em moeda estrangeira, ou seja, dólares, geralmente, utilizar a conversão para o padrão monetário nacional com base diferente da tabela taxa de conversão de câmbio do Sistema de Informações do Banco Central, SISBACEN, utilizada pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior, SISCOMEX, vigente na data do efetivo pagamento da fatura. Ou seja, o que a norma está dizendo? Que você deve utilizar como base o valor que é mencionado pelo Banco Central. E que, em tese, qualquer valor fora disso estaria incorreto. Pois aí é que reside justamente a dúvida. Pois os armadores, eles têm colocado spreads
às vezes superiores a 10%. E aí vem a questão, esse valor, ele é legal? O que justifica a incidência desse spread sobre a taxa que está sendo fornecida para os importadores e exportadores, ou seja, quem está pagando o frete? Então, geralmente, os armadores eles justificam a incidência de um spread cambial por taxas como IOF, que são gastos na hora do contrato de câmbio, o próprio contrato de câmbio, despesas com a remessa desses dólares para o exterior, despesas ou proteção contra variações do câmbio dentro daquele dia. Ou seja, apesar da norma dizer que deve-se utilizar a taxa do Bacen para conversão, muitas vezes nós vamos nos deparar, ou quase sempre, na totalidade dos casos, spreads colocados sobre aquele valor. Então, qual é a recomendação? Que, se possível, você negocie com este armador o spread para que este spread não exceda um valor razoável. Eu, particularmente, entendo como um valor razoável para este spread não superior a 5%. Eu entendo também que valores superiores a este spread são considerados lesivos, pois deixam de... perdem a sua função, ou, como podemos dizer de uma forma melhor, eles se tornam abusivos, na medida em que o armador ele está colocando aquele valor de taxa simplesmente para auferir lucro, e isso é o que a norma veda. Gente, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, não é? Eu gostaria que vocês deixassem sua opinião. Qual é o spread que é legal? Vocês entendem que o spread é legal, né? Afinal de contas? Você acha que, se for legal colocar um spread, qual seria o spread cabível? Deixa aqui nos comentários e também deixa seu like para que este tipo de conteúdo possa chegar a outras pessoas que também são interessadas na área do direito marítimo ou portuário, tá bom? Gente, um grande abraço!